programa Bem Destaque hoje recebe o Dr. Fabrício, ele que vai esclarecer para a gente dúvidas, né, sobre erros de tratamentos estéticos, né, doutor? Explica para a gente que situações que a gente pode estar considerando, né, como esses erros. A primeira coisa que a gente precisa saber, na verdade, é a forma como esses tratamentos são feitos. O nosso principal problema é que muitas vezes nós contratamos esses tratamentos estéticos sem ter uma referência da clínica onde é feito, sem ter, na verdade, uma abordagem ou saber se o médico é um médico especialista para poder fazer esses tratamentos. E, efetivamente, se a gente não tomar os cuidados como consumidor, isso pode vir a causar diversos tipos de problema, como, por exemplo, queimaduras, como, por exemplo, questões no seu cabelo, quando de repente alguém procura um salão especializado para fazer uma tintura, para poder fazer uma escova definitiva, e os produtos utilizados não são os produtos adequados. Então, um outro exemplo muito comum é procurar essas clínicas de estética para a gente poder fazer cirurgias de varizes, cirurgias para poder diminuir as manchas que existem no nosso rosto, ou até mesmo cirurgias estéticas em relação a seio, a poder colocar seios, colocar silicone em outras partes do corpo. Isso tudo acaba causando diversos danos se a gente não tem, na verdade, um profissional adequado para poder realizar esse tipo de trabalho. E como é que o consumidor deve agir, né, quando acontece esse tipo de erro? A primeira coisa que a gente diz sempre é que o consumidor deve ter ciência de onde ele está procurando, qual é o médico, qual é o responsável, qual é a clínica, para saber se essa clínica, esse médico, não responde processos no CRM, no Conselho de Medicina, ou até mesmo no próprio fórum da região. Segunda coisa importante que a gente também avisa para as pessoas é que quando elas escolhem o tratamento estético que deve ser feito, elas precisam se certificar quais são os produtos a serem utilizados. E o mais importante, elas precisam saber de todos os riscos que vão realizar nesse tratamento, que vai existir nesse tratamento. Portanto, se eventualmente acontecer um erro, se eventualmente ela sofrer algum dano estético, a primeira coisa que nós aconselhamos a fazer é, na verdade, tirar-se fotos. As fotografias hoje são muito importantes. Depois dessas fotos, que ela procure uma delegacia de polícia e faça um boletim de ocorrência de lesão corporal. Para nós, não importa se a lesão corporal é culposa, porque efetivamente nenhum médico ou nenhum esteticista quer, na verdade, causar a lesão no paciente. Mas é muito importante que isso aconteça para que essas provas possam ser utilizadas pelo profissional posteriormente que vai estar atendendo esse caso. E como que os médicos podem estar se protegendo também diante disso? É muito importante, quando a gente fala de proteção do médico, que o médico forneça à paciente aquilo que a gente chama de termo de consentimento informado. O que é isso? O médico, na verdade, deve ter um questionário para que seja respondido pela paciente, bem como informe a ela de todos os riscos que podem vir a acontecer na cirurgia. O exemplo talvez seja mais fácil. Imagine, na verdade, que alguém vai fazer um tratamento de clareamento de pele numa clínica estética. E, na verdade, ele venha para fazer esse tratamento e pergunte para o médico: esse tratamento é complicado? Muitos médicos, como isso é muito comum de ser feito, os esteticistas que também trabalham com isso, acabam fazendo esse tratamento a laser, acabam fazendo esses peelings, essas coisas todas, sem, na verdade, fornecer ao consumidor, sem fornecer ao paciente todos os dados sobre o tratamento, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer pós-tratamento. E principalmente não fornecem o termo de consentimento informado, ou seja, aquela assinatura do paciente no documento para provar que ele foi cientificado de todas as coisas que foram colocadas em relação a ele. Quais as penalidades, né, que os médicos podem sofrer diante desse erro? Na verdade, o importante é lembrar que a gente não fala somente sobre médicos, mas também sobre esteticistas, sobre dentistas, sobre os profissionais da saúde em geral que exercem esse tipo de tratamento. Atualmente, o dano estético, ele pode, na verdade, ser resolvido em várias instâncias. Primeiro, existem os processos a respeito desse dano moral, dano estético, que os tribunais costumam, na verdade, fornecer indenizações ou atribuir indenizações, dependendo da gravidade do problema.
Então, de repente, imagine uma modelo, por exemplo, acabou fazendo um tratamento de clareamento de pele e acabou ficando com uma cicatriz no rosto, uma queimadura no rosto. Objetivamente, ela vai perder dinheiro, objetivamente, ela vai perder contratos e além do dano moral que ela tem. Então, tudo isso, na verdade, vai ter uma amplitude maior para o judiciário poder resolver. Não obstante a isso, existem também problemas nos conselhos de ética médica, que são responsáveis até mesmo pelas atitudes dos médicos e dos profissionais de saúde que assim entendem. Conselho de odontologia e assim sucessivamente. E existe também, até mesmo, dependendo do caso, a possibilidade de apenar essas pessoas criminalmente diante da situação do erro tão grave. Mas geralmente o que acaba acontecendo mesmo é essa indenização por danos morais, que acaba muitas vezes correspondendo à ânsia do que a pessoa espera. E também o judiciário acaba trazendo para os processos a possibilidade da correção do dano. Explico. Imagine, por exemplo, que alguém fez uma cirurgia plástica para os seios. A gente sabe, pelo menos a grande maioria dos tribunais e a grande maioria dos doutrinadores dizem, na verdade, que isso é uma situação de resultado. Ninguém contrata uma cirurgia para ficar pior do que já estava, uma cirurgia plástica, uma cirurgia estética. Sendo assim, imagine que os seios, a cirurgia dos seios não ficou correta, não ficou uma coisa esteticamente perfeita. Além do dano moral, além de eventuais danos materiais, também é possível que a pessoa consiga na justiça a reparação desses danos, ou seja, que a cirurgia seja refeita por um profissional da confiança do consumidor e se estabeleça ou restabeleça a parte estética da pessoa. Doutor, qual que é o valor dessa indenização? Pode chegar a variação? Regra geral, os valores das indenizações são extremamente variáveis, uma vez que tudo vai depender de qual dano que nós estamos falando e principalmente da sensibilidade do juiz em relação ao caso em si. Imaginemos, por exemplo, esse caso que nós acabamos de falar da cirurgia dos seios. Talvez esse seja um dano extremamente grave, principalmente dependendo da idade da paciente, dependendo de qual a profissão dessa paciente, dependendo de quais as consequências que esse dano causou. Então, geralmente, o Superior Tribunal de Justiça tem balizado as indenizações por esses danos variável entre 30 mil até mesmo 100, 200 mil reais, dependendo de qual tipo de dano ocorrido. Além disso, em alguns casos específicos, principalmente quando a gente fala de problemas com os cabelos, né, que as pessoas vão passar e acabam passando um produto que tenha formol, os cabelos acabam caindo, coisas desse tipo, os danos podem ser discutidos em juizados especiais cíveis. E aí, em relação ao juizado especial, geralmente as indenizações podem chegar ou atingir o teto máximo de 40 salários mínimos. O melhor nisso tudo é você procurar um profissional de direito, um advogado na sua cidade, a própria OAB, para que possa ter um profissional que seja especializado nisso e possa, com certeza, escolher o melhor caminho para que tenha um processo seguro e um ganho ao final. Obrigada. Eu é que agradeço, muito obrigado pela oportunidade.